Olá, dia 28 de julho é comemorado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. E é esse o tema de hoje do Assembleia Debate. Para essa conversa, nós recebemos a doutora Maria Beatriz Souza Dias, infectologista do Hospital Sírio-Libanês, também Sirlene Caminada, diretora do Programa Estadual de Hepatites Virais, e Eduardo Lima, que é coordenador do Programa Hepatite Zero da ABPH, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Olá, sejam todos bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa, programa Assembleia Debate. Bom, doutora Maria, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós o que é a hepatite. A hepatite, sensu lato, né, é uma inflamação das células do fígado. Então, o fígado tem uma estrutura complexa, mas o que faz o fígado funcionar são pequenas células chamadas hepatócitos. As hepatites são inflamações desses hepatócitos, que pode acontecer, e principalmente pelas hepatites virais, das quais a gente vai falar hoje, pode acontecer por outros vírus, por exemplo, o vírus da febre amarela, o citomegalovírus, algumas outras doenças virais tipo mononucleose, por exemplo. Pode acontecer por agressões tóxicas, com medicamentos que a gente usa normalmente, que podem afetar o fígado, e podem acontecer também por envenenamentos. Existe uma série de causas das hepatites, podem ser inclusive autoimunes, quando o próprio sistema imunológico da pessoa agride o fígado. Mas uma das causas mais comuns, e que são aquelas que a gente vai conversar hoje, são as hepatites virais, tipo a hepatite A, B, C e D. Uhum. As hepatites, elas são, então, A, B, C, D e E. E E. Quais as diferenças entre elas? Bom, primeiro que assim, a hepatite, como a gente conhece ela, né, que é aquela hepatite que demonstra uma fase aguda, é aquela onde a pessoa fica amarela, tem em geral antes de ficar amarela, tem um quadro de febre, enjoo, vômitos, dores articulares, e depois a pessoa fica amarela, a urina fica escura, as fezes podem ficar esbranquiçadas. A hepatite A acontece muito frequentemente entre crianças, então a média de idade, assim, a idade em que geralmente ela aparece no nosso meio, no Brasil, é em torno dos 9 anos. Antigamente era até mais precoce, quando as condições sanitárias eram piores, né? Com a melhoria das condições sanitárias vai para mais tarde essa faixa de incidência. E, em geral, a fase aguda da hepatite A é muito exuberante, mas ela não cronifica. E a transmissão é através da via fecal-oral, então através de alimentos, frutos do mar, água contaminada, esse tipo de exposição. A hepatite B também pode ter uma fase aguda com essas manifestações que eu citei, exuberantes, mas a diferença entre hepatite A e hepatite B é que a hepatite A ou mata ou cura. Ela mata num percentual muito pequeno de casos e ela não cronifica. Já a hepatite B pode cronificar. Então, mais ou menos 10% das pessoas que apresentam a hepatite B cronificam a doença. E a hepatite C é uma hepatite que raramente tem uma manifestação clínica como essa que eu descrevi na fase aguda. Ela, em geral, é silenciosa, mas em torno de 60% das vezes ela cronifica. Então, o fígado não fica com um grau de inflamação tão exuberante que a pessoa apresente esses sinais que a gente comentou, mas ele vai tendo uma inflamação crônica de menor grau e que vai redundar em complicações mais tardias. A hepatite que a gente chama de hepatite D, que tem uma baixa incidência, ela só incide naqueles indivíduos que têm hepatite B, e a hepatite E tem características similares da hepatite A e formas de transmissão similares, mas ela é muito menos disseminada do que a hepatite A. Na minha época de criança, por exemplo, era
normal criança ter hepatite A. Uma criança da casa pegava, as outras pegavam também. Atualmente já não é tão É aquela habitual. que as pessoas falavam sempre, falam até hoje, que tinha que comer muito açúcar. Né? Então, chocolate, suspiro, coisa que tivesse muito açúcar. Por então, quê? Porque tinha essa questão popular, né, de achar que era isso que ia curar? Isso, exatamente. Mas ela se resolve, né? Então, quer dizer, ela é aguda, né? Por ser aguda, é uma doença que tem um tempo definido, né? Certo. Sirlene, eu queria que você falasse um pouco pra gente de onde surgiu, né, a hepatite. Algumas doenças, elas vêm, né, elas passam de países em países. A hepatite é uma dessas doenças. E também de que maneira o Estado, né, tem lutado para eliminar, então, as hepatites, elas têm distribuição mundial, né, no mundo todo, com diferenças de prevalência. Quer dizer, o percentual de pessoas que têm a doença, de incidência e de prevalência. Então, o percentual de pessoas doentes e o percentual de pessoas que têm o vírus, né, ele é diferente, a distribuição é diferente no mundo todo. No Brasil, a gente tem principalmente hepatite B e C, né, hepatite delta no norte do país, e as agudas com a melhora do saneamento básico, uma incidência menor. As hepatites, elas são conhecidas há algum tempo. A hepatite mais nova de toda essa sopa de letrinhas que a doutora Beatriz falou é a hepatite C, né, que é a gente conhece essa hepatite por esse vírus há menos tempo, né, no final da década de 80, e é uma das hepatites pela descrição que ela fez, né, pela possibilidade de cronificação em 60% dos casos, atualmente é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, né, inclusive no Brasil. Né? Então, e não tem vacina. Né? Então, uma questão importante da gente reforçar é que para hepatite A e para hepatite B tem vacina, e para hepatite C ainda não tem vacina. O que falta para ter essa vacina? Desenvolvimento de vacinas não é uma coisa muito simples, né? A gente tem que pensar que ele é um vírus novo, né? Então, tal qual o HIV também, para o HIV um dos problemas é a questão da mutação, então ainda precisa se conhecer um pouco mais sobre esse vírus para poder se desenvolver vacina. A vacina da hepatite B, ela já é uma vacina que já está há algumas décadas, né, entre a gente, uma vacina segura, né, e uma vacina que hoje ela está indicada para todas as faixas etárias, né. Então, assim, para doença que tem vacina, né, é a vacina, então, incorporar no calendário vacinal da criança, né, que é o caso da hepatite B, desde o final da década de 90, ela está incorporada no calendário, então a gente tem hoje uma geração, né, livre de hepatite B por conta da vacina de hepatite B. Então, isso é muito importante. Para a hepatite C, que é grave, importante e um problema de saúde pública muito importante entre a gente, a principal questão que a gente coloca, além da questão de você controlar a transmissão, né, é você fazer o diagnóstico das pessoas que já se infectaram no passado, porque toda doença crônica, ela fica silenciosa, né? Então, se você... E ela não tem, a hepatite C, ela tem uma característica de, na sua maioria, não ter essa fase aguda, né? Então, você não sabe que você entrou em contato e ela vai ficar durante décadas sem você saber que você tem a doença. Então, importantíssimo que você... saiba se você tem hepatite ou não, né? E aí, quando a gente fala que é um vírus novo, da década de 80 tal, a gente reforça que as pessoas, né, que possam ter hepatite, que possam ter se contaminado na década de 70 e 80, em que o vírus já estava circulando, que tenham pelo menos uma oportunidade de uma vez na vida fazer o teste. E é importante falar das formas de transmissão, se você me permite, né, que eu já... A pergunta seria essa mesma, as formas de transmissão e também se
por serem, né, diferentes, A, B, C, D e E, se as formas são diferentes também de contágio, ou não, sempre o contágio é o mesmo. Em relação à hepatite A e E, a doutora Beatriz já falou, né, elas são parecidas, então, além de ter a característica de serem doenças agudas, a transmissão é fecal-oral, né, então ela já detalhou. Então, o cuidado é com saneamento básico. E a questão da manipulação de alimentos e controle de quem manipula alimentos, porque pode haver alguma possibilidade de transmissão nesse sentido. Em relação à hepatite B, a hepatite B ela é considerada uma IST. Né? A gente falava antigamente em DST, que eram doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente fala em ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então ela é considerada uma IST. Essencialmente, a hepatite B, ela é transmitida de forma sexual. Ela pode ser transmitida, ter as outras formas de transmissão sanguínea, mas ela é essencialmente de transmissão sexual. Todos os vírus, tanto o vírus hepatite B quanto C, eles podem ser transmitidos de forma, por transmissão sanguínea, né? E o vírus hepatite C, ele é essencialmente de transmissão sanguínea, né? Também pode ser transmitido por transmissão sexual, mas ele é essencialmente transmitido por transmissão sanguínea. E aí, o que é a transmissão sanguínea? Então, ele pode ser transmitido através de uma transfusão de sangue, através de um procedimento médico, cirúrgico, odontológico, que envolva instrumentos que possam ter sangue que tem o vírus, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente vai no dentista, né, não é à toa que tem tanto controle com todo o instrumental odontológico e o cuidado com o local que você está sendo atendida, o uso de luvas. Então, isso é muito importante. Isso é essencial para a transmissão de várias doenças, inclusive da hepatite. Outra questão importante em relação à transmissão sanguínea é o uso de objetos, compartilhamento e uso de objetos pessoais, né? Então, escova de dente, lâmina de barbear, as mulheres que adoram fazer manicure e pedicure, o alicatinho de unha, né? Então, é importante que todo mundo saiba como se transmite esses vírus e possa estar ciente de como fazer a prevenção. Para a hepatite B, então, tem vacina, né? O que é importante. Para a hepatite C é conhecer as formas de transmissão, né? Para poder evitar o contágio. Até nós conversávamos, né, nos bastidores, a Silene até comentou que o ideal é que se faça o exame, principalmente quem está ali na faixa dos 30, 40 anos, por conta até de que antigamente não se usava tanto o material descartável. É isso, doutoras? Até as injeções, elas tinham injeções in vidro, né? Na minha época de internato e residência, que foi comecinho dos anos 80, as seringas que eram utilizadas, inclusive no hospital, eram seringas de vidro que eram esterilizadas em autoclave. As agulhas também não eram descartáveis. Então, não só nos hospitais obviamente tinha um cuidado muito grande com relação à esterilização desse equipamento, mas de uma forma geral, se você ia tomar vacina, alguma injeção numa farmácia, ou mesmo, eu me lembro, meu pai era médico, ele dava injeção na gente em casa. A vizinha. Então, às vezes era uma fervura que se fazia, né, desse equipamento. Então, não era um material descartável. Então, as pessoas que foram expostas a isso, que é a geração mais ou menos entre 40 e 60 anos hoje em dia, pode ter adquirido por esta via, por exemplo. Mas eu queria enfatizar também que um percentual grande das hepatites C não se conhece bem qual foi a forma de transmissão. Exatamente, né? Isso é importantíssimo. Eu trabalhei no controle de infecção do Hospital Sírio-Libanês por muitos anos e nós tivemos alguns casos que não tinham recebido transfusão e que depois, ou que tinham recebido transfusão dedicada, quer dizer, alguém da família tinha dedicado, porque isso foi na época que começou o HIV, então ninguém queria tomar sangue que não soubesse de quem era. E nós tivemos alguns casos de hepatite C que apareceram no pós-operatório de alguns pacientes
que não receberam sangue. Recentemente eu tenho um paciente que é HIV positivo, que foi operado num hospital da cidade, um excelente hospital, que apareceu com hepatite C no pós-operatório também. Então, como a Silene levantou, que eu acho que é importante enfatizar, às vezes não é fácil você saber qual foi a forma exata de aquisição. Mas você sabendo que pode ser transmitido de pessoa a pessoa por equipamentos ou por instrumentais que foram usados não só dentro do hospital, mas em outros locais, é importante você ter a preocupação de se assegurar de que o equipamento que está sendo usado em você passou por uma esterilização adequada ou então é descartável, né, de uso único. Desculpe, eu acho que eu fugi da sua pergunta. A gente estava falando dessa questão dos contágios. Acho que vale chamar a atenção, só para fechar essa questão da transmissão, a questão de tatuagem e piercing. Eu acho que também uma coisa que está muito em voga que é a acupuntura. Né? Então, tomar cuidado com relação nesses ambientes não hospitalares, embora a transmissão possa ocorrer no hospital, nesses ambientes não hospitalares, se o material que está sendo usado em você foi de fato esterilizado ou é descartável. Ou é de uso individual. Então, porque tem a questão do sangue, né, que você comentou. Exatamente. Que o vírus, então, por exemplo, até o HIV, né, que você havia comentado, ele pode morrer rapidamente, né? Mas o da hepatite não, ele é bem resistente. Os vírus da hepatite, né, eles ficam muito tempo no ambiente, né? Então, assim, pensar que a gente está falando de um vírus que ele pode ser transmitido pelo sangue, qualquer procedimento que envolva, né, furar a pele e acessar a camada que possa ter sangue. Exatamente, que possa ter sangue, é uma possibilidade de transmissão desses vírus. Então, quando a doutora Beatriz ela fala essa questão de que muita gente não sabe, isso é fato, né? E a gente, que trabalha no programa de hepatites, a gente pede para investigar de novo, tal. E as pessoas dizem, olha, realmente a pessoa tem o vírus e não sabe, ela não passou por transfusão, ela, né, não fez tatuagem, não piercing e tal, e tem o vírus. Então, assim, é importante, né, que o próprio indivíduo saiba qual é a forma de transmissão, que ele fique atento, que ele converse com aquele profissional que vai fazer um procedimento, seja médico, odontológico, ou num estúdio de tatuagem, ou colocação de piercing, uma manicure, que ele tenha certeza que o profissional que está do outro lado esteja atento e, agora, ele é responsável por aquela questão. Então, ele pode, inclusive, dizer, eu quero usar o meu alicate, né? Então, essas questões melhoraram muito, né? A gente vem trabalhando muito os municípios, né? Porque nós somos o programa estadual e a gente... nós somos responsáveis mais pelas diretrizes, né? Mas as ações de prevenção, elas acontecem nos municípios, isso é importante dizer. A responsabilidade se dá no município. E as secretarias municipais de saúde, junto com as vigilâncias sanitárias, elas têm um papel importantíssimo, né? Na fiscalização e na educação. Né? Então, é muito importante que esses estúdios de tatuagem, os estúdios que fazem piercing, eles estejam de acordo com as boas práticas em relação ao uso de equipamentos. A senhora falou do sangue. No caso dos mosquitos, por exemplo, pernilongos, né, que a gente já sabe que tem outras doenças que são transmitidas também por esses condutores, né? Pode-se dizer dessa maneira. A hepatite também? Não, os vírus da hepatite não precisam de vetor. Aí eu posso deixar para a doutora Beatriz falar, mas a princípio essa é a questão. Não... Eu me lembrei a questão que eu comecei a falar é a seguinte. Como foi falado aqui, a identificação do vírus da hepatite C aconteceu no comecinho dos anos, no fim dos anos 80 e a partir de 1990 que começou a se triar o sangue com o vírus da hepatite C. Antes disso, você não tinha um marcador. Então, existia uma triagem, mas não existia um marcador para excluir, com certeza, aqueles que pudessem ser portadores. Então, as pessoas que tomaram sangue até antes de 1990
são pessoas que obrigatoriamente devem ser testadas. Exatamente. Existia na época, e isso eu vi muito durante a minha residência e meu internato, uma indicação de exsanguíneo transfusão de neonatos que apresentavam quadros de sepse grave. Então, aquele pessoal que nos anos 80 nasceu e recebeu esse tipo de tratamento, pode estar contaminado. Então, são pessoas... Eu queria só que a senhora falasse... É uma infecção grave. No berçário, eles receberam essa exsanguínea transfusão. Então, são pessoas que estão agora por volta de quanto? 1990, 27, 30 anos. 27 a 30 anos, né? Então, são pessoas que também devem procurar ser testadas. Agora, Sirlene, existe uma forma de se testar no sistema público gratuitamente, não é isso? A gente, voltando ao início do programa, né, Priscila, quando você apresentou a questão do Julho Amarelo e do dia 28, a gente está falando de um mês em que a gente está mobilizado, né, e o que é importantíssimo, né, que a gente se mobilize, que a gente concentre esforços numa época do ano para poder levar a informação e fazer ações de diagnóstico. Isso é importante, mas é importante também dizer que o teste para as hepatites, tanto o teste rápido quanto convencional, né, o tratamento para as hepatites, porque a gente vai falar provavelmente em breve agora no programa a questão do tratamento, que a gente traz informação, mas a gente também traz notícias boas, né, em relação à possibilidade de tratamento. Todas essas, tudo isso está disponível o ano todo, né, na unidade básica, o teste. Então, o indivíduo que tiver, que hoje está nos ouvindo e queira fazer o teste, que se veja como numa das condições que a gente está conversando hoje, que procure as unidades básicas de saúde e peça para realizar o teste rápido para hepatite B e C. Então, os testes rápidos estão disponíveis e eles podem ser feitos nas unidades básicas de saúde. Em qualquer uma ou específica? Em qualquer uma, em qualquer uma. O que pode acontecer, né, em relação à questão da hepatite, é que ele é um teste rápido que a pessoa tem que esperar meia hora, né? Porque as pessoas falam assim, um furinho no dedo, e eu acho que é igual à glicemia, né? Ele é um teste rápido, mas ele exige que a pessoa fique um período, uma meia hora na unidade para ser aconselhado. Pode acontecer de ir procurar uma unidade básica e naquele momento não ter profissional que faça o teste e ele ser encaminhado para um centro de testagem. Então é importante também dizer que além da disponibilidade nas unidades básicas de saúde, existe também o centro de testagem e aconselhamento, né, que muito se fala por conta da questão da testagem do HIV, né, que eles começaram por conta da questão do HIV, mas que toda vez que o indivíduo procura um centro de testagem e aconselhamento para fazer um teste de HIV, é feito também os testes das hepatites e de sífilis, que é importante dizer que hoje é uma DST, IST, né, atualmente, muito importante, né, em franca epidemia no nosso país. Então, os CTAs também, o Centro de Testagem e Aconselhamento, também são serviços locais, né, que podem ser feitos, em que o teste da hepatite pode ser feito. Ele não é só para ser feito o teste de HIV. Bom, então assim, o teste são apenas 30 minutos, né? Às vezes a pessoa fala, não, vou esperar 30 minutos. Apenas 30 minutos para resolver uma situação que é muito grave. Eu queria falar um pouquinho com o Eduardo também, que é coordenador do programa de hepatite zero da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Quais as consequências, né, que a hepatite pode causar na vida de alguém? É o que você acompanha, né? O dia a dia nosso, na BPH, nós temos uma clínica onde médicos infectologistas, hepatologistas atendem os pacientes gratuitamente e, além de atendê-los gratuitamente, nós fazemos também a elastografia hepática, que é usada para determinar o grau de comprometimento hepático, né? Que é o estadiamento, que a classe médica chama dessa forma. E o que a gente vê é que muitos pacientes, a maioria não apresenta ainda um quadro sintomatológico
como a doutora colocou, de hepatite crônica. Mas, se não tratados, é aquela história, se você não tratar, você vai ter aumento da incidência de câncer hepático, aumento da incidência de cirrose, necessidade de transplante hepático, custos diretos e indiretos, tanto para a medicina privada quanto para o Estado. Então, quanto mais identificações nós tivermos de portadores de hepatite, mais cedo eles estarão conscientizados de que tem que fazer, do que eles têm que fazer, né? O que nós fazemos lá é basicamente atender esses pacientes, fazer a elastografia e fazer também alguns testes rápidos. Em alguns momentos do ano a gente faz teste rápido também, em áreas públicas, né? Graças à parceria com o Poupa Tempo, que é uma unidade, são 10 unidades aqui em São Paulo que a gente está fazendo, terminal rodoviário, enfim, locais onde você pode, onde as pessoas passam e pode se interessar em fazer o teste. O que a gente tem visto é um número perto da estatística que a gente tem visto nos Estados Unidos. Embora no Brasil a gente tenha muita coisa boa, a gente tem um programa de hepatite muito bem desenvolvido. Nós somos um dos únicos países do mundo que dispensa medicamentos de alta complexidade gratuitamente para esse paciente, né? Eu estive agora em Atlanta e nós estávamos conversando e tal, falando que na verdade a gente faz uma parceria com o Rotary. Então nós fomos a Atlanta, onde estava tendo uma convenção do Rotary, e conversando com pessoas lá, eles não têm cobertura, o medicamento não tem cobertura pelo sistema público, o sistema de saúde deles lá, que é o Obamacare, não sei o quê, não sei em detalhes como ele funciona, mas de qualquer maneira, mesmo um país altamente desenvolvido como os Estados Unidos, não oferece para o paciente aquilo que o Estado brasileiro tem oferecido a ele, né? Então, eu vejo que o Ministério da Saúde e através das secretarias de Estado e de município tem entendido e tem agido muito prontamente para que as coisas aconteçam. A gente é muito crítico das coisas, mas a gente também tem que dar o ponto quando ele acontece. O Estado tem patrocinado, tem dado, e o custo do medicamento é caro. Eu acho que uma pessoa física não teria condições financeiras de bancar um tratamento. Olha, eu acredito que esteja na faixa de 250 a 300 mil reais de tratamento. Se a pessoa for fazer, pagando, ela comprando. O Sistema Único de Saúde, né, já falando do tratamento, o tratamento para hepatite C, que é esse tratamento que ele está falando, é um tratamento caro, né? E ele foi incorporado, as drogas são novas, então assim, sempre teve tratamento para hepatite, tá? Tanto para hepatite B quanto para hepatite C. Só que os tratamentos para hepatite C, especialmente, usavam drogas que, elas, além de terem uma taxa de cura que era menor que 50%, então das pessoas que começavam o tratamento, metade elas não se curavam, conseguiam se curar, tinha um problema principal em relação a esse tratamento, que eram os efeitos colaterais. Então, a pessoa começava a fazer o tratamento para hepatite e ela tinha assim, um sofrimento em relação aos efeitos colaterais que era muito grande. Então, muita gente criou assim digamos assim, um trauma em relação ao tratamento. O paciente criou um trauma. Então, só completando o que você está falando, você imagina, a pessoa não tem sintoma, né? Isso. Está muito bem vivendo a sua vida, tudo bem. De repente, ele descobre que tem o vírus. E aí entra com uma medicação que não é mais, né? É muito, com efeitos adversos muito expressivos. Então, isso está no passado. A dificuldade que ele tinha era essa. Hoje, com a incorporação dessas novas tecnologias, inclusive a própria incorporação da elastografia hepática, que não depende mais da biópsia, porque antes era necessário a biópsia. Agora não, agora pode ser a biópsia, sim, mas pode ser alternativamente um outro método. Então, toda essa incorporação de novas tecnologias, novos medicamentos, por parte do Ministério da Saúde, é que está permitindo que nós tenhamos um número grande de pessoas que estão sendo tratadas com uma taxa de cura muito mais alta do que no passado
e num tempo também, um tempo de tratamento mais curto, né? Então, voltando a falar do preço, Uhum. né? Então, assim, realmente é um tratamento, são drogas que são drogas novas, né? Com preço alto. O Ministério da Saúde começou a compra em 2015, então existe um protocolo para tratamento, isso é importante dizer, né? Nós, a Secretaria Estadual, quem define o protocolo é um comitê e o Ministério da Saúde, porque depende tanto da questão científica e da droga ser boa ou não, mas depende de uma questão financeira, né? Precisa ter financiamento para comprar. Então, o Ministério, em 2015, e ter vontade política, né? O Ministério, em 2015, então, incorporou essas drogas, fez um protocolo, o protocolo está fazendo 2 anos, né? Amanhã, dia 28 de julho, ele faz 2 anos. Esse protocolo, naquele momento, em 2015, quando foram comprados os primeiros medicamentos, o Ministério da Saúde pagou cerca de $10 mil por tratamento de 12 semanas. Né? Só que, felizmente, né, novas drogas estão chegando no mercado, né, estão sendo desenvolvidas e chegando no mercado, sendo submetidas à aprovação da Anvisa, e isso faz com que o mercado se movimente e a negociação para que, se você conseguir comprar mais, você diminua o preço com a indústria farmacêutica. Então, agora, a notícia que a gente tem do Ministério da Saúde é que a última negociação e compra do Ministério, o tratamento está menor que $5 mil, né? Então, pouco menos da metade do que foram as primeiras compras, e novas drogas chegando e novas drogas sendo incorporadas. E a melhor notícia, né, além da questão de você ter um preço menor, que são 2 notícias. A primeira é que hoje mais de 90% das pessoas que começam o tratamento são curadas, né? Então, hoje, para hepatite C, você fala em cura, né? E a segunda notícia, que é importantíssima, né, é que com pouquíssimos efeitos colaterais. Então, a gente tem muitos relatos em relação a pacientes que trataram, né, de vários serviços e que trataram muita gente, né, eu já vou falar o número, e que essa pessoa, ela fica um pouco reticente no começo, porque a experiência dela é aquela do passado, de ter sofrido muito, né? E muitas vezes, no final do sofrimento, o médico fala, olha, infelizmente você não está curado. E ele vai para esse tratamento reticente, começa a tomar um remédio e fala assim, isso aqui é a maravilha, porque eu não sinto nada, né? O tratamento dura 12 semanas ou 24, depende do grau e do tipo de vírus, porque é importante dizer que o vírus, ele tem vários genótipos. Então, tem o vírus C, além de tudo, ele tem algumas famílias, digamos. Então, tem o genótipo 1, genótipo 2, até 6, né? Então, tem vários genótipos. Então, depende do genótipo e do tipo como a doença está se manifestando naquele indivíduo, ele vai tomar por 12 ou 24 semanas, né? E o importante dizer é que hoje, no estado de São Paulo, de dezembro de 2015 até junho desse ano, que é quando a gente fechou a nossa estatística no banco de medicamentos, 23 mil pessoas já tomaram esse medicamento para hepatite C e 93% tiveram resposta virológica sustentada, que é quando o indivíduo, depois de 12 semanas do final do tratamento, então o tratamento é de 12 semanas, espera-se um tempo, faz o exame de carga viral, que é aquele que identifica o vírus no sangue do paciente, e essas pessoas tiveram a carga viral indetectável. Isso é uma resposta ao tratamento, né? Então, nós vamos aproveitar essa boa notícia, né, porque é um índice muito alto. Nós vamos para o intervalo bem rápido, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a hepatite. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate. O tema de hoje é hepatite. Para essa conversa, nós recebemos a doutora Maria Beatriz Souza Dias, que é infectologista do Hospital Sírio-Libanês,
Também Sirlene Caminada, que é diretora do Programa Estadual de Hepatites Virais, e Eduardo Lima, coordenador do Programa Hepatite Zero da ABPH, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Bom, a hepatite, pelo que nós conversamos, é uma doença é grave, mas ela mata. E até que ponto, então, ela se torna grave, né? Ela pode se desenvolver para doenças, por exemplo, como um câncer? Então, acho que é importante enfatizar que a hepatite aguda, essa que a pessoa fica amarelona, tem um pródromo febril e tudo, em geral ela evolui bem sem tratamento específico. Em torno de menos de 1% das pessoas, variando aí da hepatite B, da hepatite A até um pouco menos do que 1%, pode ter uma hepatite muito grave, uma hepatite fulminante, e falecer na fase aguda da hepatite. Tanto que as hepatites agudas fulminantes são prioridade na fila de transplante. Então, se uma pessoa tem uma hepatite A ou B fulminante, o próximo fígado é dedicado a esta pessoa. Bom, o tratamento, era isso que eu queria enfatizar, desta fase aguda da doença, é, em geral, sintomático. É repouso, boa alimentação, boa hidratação, e estas drogas que a gente mencionou, elas não são utilizadas na fase aguda da doença. Essas drogas que se mencionou são usadas na fase crônica da hepatite B e da hepatite C. O que acontece se a pessoa cronifica e não trata? Nem todas, mas um percentual dessas pessoas pode evoluir para uma cirrose hepática. E a cirrose hepática pode levar ao óbito. Como é que ela leva ao óbito? Na cirrose hepática, o fígado da pessoa fica duro. E o sangue que circula, que vem dos intestinos, circula através do fígado, pode não conseguir mais passar. Eu tô falando uma coisa bem grosseira para o leigo entender. Para todo mundo entender. Não conseguir mais passar através do fígado, e ele procura outros caminhos e produz uma coisa que a gente chama de varizes de esôfago. As varizes de esôfago podem romper, a pessoa vomita sangue, por isso que falam que a pessoa vomita o fígado, porque às vezes vomita coágulos de sangue que se parecem com o fígado. Em torno de 30% a 40% das pessoas, num primeiro episódio de hematêmese, que é esse vômito de sangue, podem falecer. Então, esta é uma das formas que a hepatite crônica pode matar. A cirrose hepática também pode levar a formação de água na barriga, né? A ascite, que é a água na barriga, que pode infectar e levar o indivíduo a uma infecção grave e falecer. Existem outras perturbações que o indivíduo passa quando tem cirrose. E, finalmente, sobre uma cirrose hepática, pode se instalar um câncer de fígado, que é chamado hepatoma. E daí a pessoa vai acabar falecendo deste câncer e não das outras complicações de hepatite. Então, a cronificação das hepatites, num percentual razoável de pessoas, pode levar a esta cirrose e suas complicações, ao câncer de fígado e à necessidade de um transplante hepático. A vida do transplantado pode ser salva, mas não é fácil a vida de um transplantado. Além do risco do transplante em si, agudamente, para tolerar um órgão que não é próprio do indivíduo, ele tem que tomar uma série de medicamentos que são imunossupressores, para que o seu sistema imunológico não rejeite o fígado doado. E toda vez que a pessoa é imunossuprimida, ela também fica suscetível a uma série de infecções. Então, sim, as hepatites crônicas são bem problemáticas e podem levar ao óbito. Quando a gente já vê os sintomas, então, por exemplo, o olho amarelado, a pele amarelada, as fezes esbranquiçadas, já é algo já avançado, ou ainda dá tempo de reverter, né? E a cura, então,
a cura ou não? Já é um quadro muito grave. Então, essas manifestações que você descreveu, em geral, são aquelas que aparecem na fase aguda da doença. A fase aguda, na maioria das vezes, tanto da hepatite A quanto da hepatite B, sara. Sara com cuidados de repouso, hidratação e alimentação. Tá. Então, esses sintomas, em geral, são seguidos da recuperação completa. Certo. Agora, quando em cerca de 10% das hepatites B e em torno de 60% das hepatites C, existe a evolução para cronificação. A pessoa não necessariamente sente qualquer coisa durante a cronificação. Sim. Ela fica anos e anos, décadas, às vezes, sem sentir nada. E a primeira manifestação... nenhum sintoma, nada, aparente nada. Nada. Por isso pode que não o exame, sentir nada há então... muitos anos. E daí, ou ela pode começar a ter um cansaço, às vezes dores articulares, às vezes até manifestações cutâneas, ou estas manifestações da cirrose, sonolência, confusão mental, ou mesmo o sangramento. Né? Então, é muito importante pegar o diagnóstico nessa fase crônica, de preferência no início dessa fase crônica, para evitar a progressão dessas doenças, tanto a hepatite B quanto a hepatite C. Por isso que as campanhas são tão importantes, né? A gente vai falar um pouquinho até da campanha do programa na Hepatite Zero. Por conta disso, já que é uma doença tão silenciosa, mas que quando aparece, dependendo do grau, ela pode levar à morte? Eu acho assim, não tem outro jeito da pessoa saber. Se ela não tem sintoma, não tem outro jeito dela saber se tem ou não hepatite C se ela não fizer o teste. Né? É preciso que ela faça o teste. Então, a identificação dessa pessoa abre a oportunidade dela aprofundar, porque o que acontece? O teste ele detecta rapidamente o anticorpo antivírus da hepatite C. Se a pessoa tem ou não isso crônico, é uma consequência. Isso vai ter que ser procurado, ele vai passar pelo médico, o médico vai solicitar exames complementares, enfim, tem uma série de coisas que ele vai ter que fazer para saber se essa hepatite dele é crônica ou não. Mas precisa despertar, a pessoa precisa saber. Eu uso uma figura que é como se a gente tivesse um monte de gente caminhando num planalto, né, para chegar num Grand Canyon, por exemplo. E todos eles estão com os olhos vendados. Eles estão levando a vida, porque como não tem sintomas, se ele foi contaminado lá, quando ele recebeu uma transfusão, foi salvo, puxa, precisou de transfusão e tal, beleza, fez uma cirurgia e tal, salvou, só que ele está contaminado e não sabe. Se ele souber, ele passa a monitorar, ele passa a buscar apoio, ele passa a buscar ajuda, ele muda a alimentação dele, né? Ele monitora, dá para monitorar. O médico pode pedir uma carga viral, o médico pode, aí a conduta médica já tem isso estabelecido. Então, assim, o grande trabalho é realmente fazer de tudo para que essa pessoa não avance. Porque é o que eu falei, uma pessoa com uma hepatite crônica instalada, onde ela começa os sintomas, o grau dos sintomas a doutora descreveu muito bem aqui, né? Essa é a realidade, né? Se a gente consegue fazer isso antes, ele não precisa passar por isso, ele não precisa necessariamente desaguar num transplante. O transplante de fígado, além de complicar a vida do paciente, né, doutora, não é todo hospital que faz, é uma cirurgia complexa, dura muitas horas, você tem que achar um fígado compatível. Então, todo o trabalho que a gente puder fazer para evitar que isso aconteça, eu acho válido ser feito. Sirlene, e essa prevenção começa muito cedo, né? Começa nos primeiros meses ali, né, com a vacinação, mas são 3 doses. Isso. Essa vacinação, as pessoas completam essas 3 doses? Então, vou responder primeiro a primeira parte da sua pergunta, né? A vacina de hepatite B, ela deve ser dada ao nascer. Isso significa no menor tempo possível. É uma das primeiras vacinas que você deve fazer, né, na criança ao nascer. E depois deve ser completado o esquema de 3 doses, né? Isso é importante, né? Vacina que você precisa de doses adicionais, ela sempre tem uma cobertura vacinal menor do que a vacina que resolve
protege em uma dose só. Mas a vacina que a gente tem é uma vacina boa. Então, a gente chama atenção para as mães que têm filhos pequenos, que sempre olhem a carteira de vacina para ver se não tem uma anotação em lápis. Quem é mãe já sabe. Sala de vacina, faz a vacina e deixa em lápis, que é o agendamento, quer dizer, a próxima vacina. Então, olhe sempre para a carteira de vacina para ver se não está na hora de procurar a unidade de saúde para fazer doses de reforço adicionais de vacina. E eu chamo bastante atenção também dos adultos, porque para a criança, essa questão da vacina, ela está muito incorporada, né? O nosso país, ainda bem, é um país que avançou muito, né? Tem um programa que é padrão, acho que ouro é pouco, né? Em relação à questão da vacinação. Todas as doenças que têm vacina, o Brasil vai muito bem. Né? Tem um programa de imunização nacional, estadual e tem unidade básica de saúde que vai muito bem em relação à questão da vacinação. Temos coberturas muito boas. Mas a gente tem cobertura muito boa na criança. Né? E a família incorpora essa questão da importância da vacina na criança. Mas existe um calendário de vacinas para o adulto. Né? Então, existe uma série de vacinas que devem ser tomadas pelos adultos, das quais uma é a vacina de hepatite B. Né? E aí, se a mãe fica de olho na vacina da criança para tomar 3 doses, o adulto também tem que ficar de olho na carteirinha dele para tomar as 3 doses. Só é imunizado quem toma as 3 doses. Tá? Então, é importante que você olhe sua carteirinha de adulto para ver se não tem nenhuma vacina em atraso e procure a unidade básica de saúde para que, se você não tem uma carteira de adulto, que seja feita e que você possa usufruir, né, do benefício que é para o adulto tomar as vacinas que são indicadas para ele. Outra questão, além da vacinação, aí já no caso, né, do adulto, é também a prevenção na relação sexual, né, já que a gente fala da questão do sangue, a contaminação. Nós vemos o crescimento de pessoas infectadas com vírus HIV e também pela hepatite por falta do uso sífilis, do... né? Que é uma doença. Agora é sífilis e gonorreia resistente. Né? Por falta do preservativo, isso o uso mesmo. do preservativo, então assim, camisinha, DST é a melhor prevenção. Né? E por a hepatite B essencialmente ser uma doença sexualmente transmissível, a forma de prevenção é o uso de preservativo. Para o HIV, para sífilis e para a hepatite C também existe transmissão sexual, então é importante que se use camisinha sempre. Né? A doutora Beatriz queria falar. Eu queria fazer uma contribuição. Recentemente, de 2016 para cá, começou a aparecer também um surto de hepatite A entre homens que fazem sexo com homem, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, também na América do Sul, o Chile também está observando um aumento importante do número de casos de hepatite A nesses indivíduos. Então, como a doutora Silene falou, a hepatite A, a vacina não está disponível nos postos de saúde ainda, pelo menos, para a população adulta, apenas para as crianças com menos de 5 anos. Entre 1 e 2 anos, que é o calendário. Agora, então, os indivíduos, particularmente deste grupo que está sendo mais acometido, que são os homens que fazem sexo com homens, devem procurar as clínicas de vacinação para se vacinar contra a hepatite A. E no caso da hepatite A, o uso de preservativo não ajuda, porque a contaminação, como a gente falou antes, é principalmente fecal oral. Então, provavelmente, a prática do sexo oral é que tem, possivelmente, levado a esse aumento do número de casos. Aqui no estado de São Paulo e Ribeirão Preto tem visto um aumento do número de casos. Então, importante, bem importante, considerado uma epidemia atualmente, porque como era uma doença em que a gente tinha poucos casos, durante vários anos apareceu um caso aqui, outro lá, hoje o que a gente tem é uma epidemia. O que é uma epidemia? Qualquer mudança
um aumento de casos que é diferente do padrão que você observa durante um tempo. Então, hoje a gente considera que a gente tem uma epidemia de hepatite A. Né? Então, assim, acho que é importante enfatizar que se você é uma criança, os seus pais têm que tomar conta de que você seja adequadamente vacinado para hepatite A e hepatite B, e isso está no calendário oficial. Se você é um adulto, não sabe se vacinou ou não, é importante que você procure ou o sistema público para receber a vacina de hepatite B ou o sistema privado para receber a vacina de hepatite A, que são 2 doses, com diferença de 6 meses entre elas. Talvez, eu acho que isso está em estudo, né, a oferta de vacinação de hepatite A para esses grupos de risco para o surto atual. Acho que ainda não está decidido. Né? Ele tem a indicação de alguns grupos. Então, por exemplo, quem é positivo para o HIV já tem indicação, ele está disponível. Então, é importante, né, que sempre você tenha uma orientação, né, que você tenha informação, né, e que vá para um profissional de saúde para que possa ser, porque pode ser o seu caso, né? Quer dizer, você pode ter o HIV e essa é uma indicação. E pode ainda não tem vacina disponível para todos os homens que fazem sexo com homens, porque é uma vacina cara e como ela foi incorporada no calendário, né, é sempre assim, né? De novo, eu reforço essa questão. Existe uma questão econômica, né? A saúde, ela tem um custo e um custo muito alto, né? E as novas tecnologias, não existe nova tecnologia barata, né? Toda nova tecnologia, principalmente no início, como eu já falei em relação aos medicamentos de hepatite C, elas são tecnologias caras, ou medicamento, ou vacina. Então, a gente sempre diz que a gente começa, né, incorporando a tecnologia e dando conta que a gente tem um gasto, né? Agora, importantíssimo, né, é dizer que, e deu para ficar claro nessa nossa conversa, né, que para a hepatite vale muito prevenir, para a hepatite vale muito fazer diagnóstico logo, né, acompanhar esse indivíduo, porque com certeza ele custa muito mais se ele for um indivíduo que tiver cirrose e que tiver que ser tem que fazer um transplante, né? Para nós concluirmos a conversa, porque o programa está chegando ao final, uma pessoa que ela é infectada na fase adulta, toma a medicação, é curada, ela pode se infectar novamente? Importantíssima a sua pergunta. Ela pode se reinfectar pelo vírus C. Então, apesar de ser tratada, de ser curada, as medidas de prevenção, elas têm que acontecer para o resto da vida em relação ao vírus C. Né? É cura, mas ela pode se reinfectar. E pode se reinfectar por outro tipo de vírus, né? Então, é importante que as medidas de prevenção, elas aconteçam. Para a hepatite A, não. Né? Quem tem hepatite A resolve a infecção e ela nunca mais ela pode entrar em contato, porque a gente... o vírus ele está aí, né? Ele não, infelizmente ele não foi erradicado, então o vírus vai continuar circulando. Mas para hepatite C, hepatite B e C é possível que haja reinfecção, sim. É muito importante sua pergunta. Bom, eu quero agradecer então, doutora, também aos nossos entrevistados aqui. Foi uma conversa muito produtiva, né? Um alerta para toda a sociedade que a hepatite não é brincadeira. Muito obrigada a todos vocês, espero que voltem em breve para uma nova conversa. Agradeço, estamos à disposição. Ok, obrigada. Bom, e a gente fica por aqui com a Assembleia Debate, até o próximo. Tchau, tchau.